Hoje recebemos no estúdio do curso de jornalismo da Barão de Mauá a publicitária Marília Castelo Branco, diretora da ONG Síndrome do Amor. Marília, obrigado pela visita. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. É sempre um prazer falar da Síndrome do Amor, que é a grande paixão da minha vida, ainda mais para vocês, né? Porque a comunicação é algo muito importante no nosso trabalho. Marília, você pode dizer do porquê de iniciar esse trabalho com a síndrome? Bom, a Síndrome do Amor, ela meio nasceu sozinha, né? Ela não é fruto de um planejamento, de um projeto. Na verdade, eu tive um filho em maio de 2004, chamado Thales, que nasceu com uma doença genética rara e bastante grave, chamada Síndrome de Edwards. E eu tive uma experiência de 1 ano e 5 meses com essa criança que tinha uma expectativa de vida de 30 dias. Então, vivendo na UTI com essa criança que, né, ficou a metade da vida dela em ambiente hospitalar, eu comecei a ver que diante do nascimento de uma criança que nasce diferente, todos os olhos vão para essa criança, enquanto que a família, né, que é a pessoa, são as pessoas que ela precisa tanto, até pelos cuidados e tal, ficava completamente abandonada, né? Naquela época, então, assim, sem a intenção de ajudar, né? Eu não tinha essa intenção, eu tinha a intenção de ajudar o meu filho. Eu abri uma comunidade no Orkut, lá em 2004, né? Tentando achar pessoas que tivessem também filhos com a síndrome de Edwards e pudessem ajudar a cuidar do meu filho. Essa comunidade cresceu muito, muito rápido. Em cerca de 2 anos, eu fui aconselhada a transformá-la num grupo organizado para que a gente pudesse ter mais força e pudesse chegar a mais famílias. Então, a nossa associação, ela é um fenômeno da internet. Depois ela se transformou em algo do mundo real e bem real. Marília, como ela se tornou algo do mundo real, você deve ter encontrado algumas dificuldades para realizar esse projeto. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? A primeira delas é a burocracia, né? Depois eu fiquei mais mansinha assim, em relação à burocracia, porque quando você trabalha com muitas pessoas, você precisa se organizar e isso gera um procedimento que de fato deixa as coisas um pouco mais lentas. Mas eu não tinha experiência nenhuma, eu não pensava em fazer uma entidade, eu queria um grupo de apoio, né? Eu achava que era mais simples. A segunda dificuldade é porque justamente eu queria fazer um grupo de apoio e ele é voltado às famílias e não aos pacientes. E esse grupo também não era o grupo ligado à saúde. Então o que acontecia? Existia um formato que aquilo que eu pensava não se enquadrava nesse formato e não se enquadra até hoje, né? Então era uma linguagem que não se conseguia muito compreender. Depois eu peguei um grupo de pessoas que não tinham nenhuma experiência na questão do terceiro setor, que ainda é um setor muito confuso, ninguém sabe ainda o que rege, né, quais são as leis e tal. Então essas dificuldades a gente tem até hoje. Mas a maior, assim, delas foi convencer que as famílias precisavam de cuidado, eu acho, né? Não só os pacientes, mas que a família era fundamental para que esse paciente pudesse dar a mensagem dele, né? Porque ele teria vida curta, expectativa de vida curta, então limitações muito graves. Então, o que eu busquei no Thales foi entender qual era a mensagem, qual era o significado daquela vida, né? Chegar aqui daquela forma, né? O que ele queria dizer, né? Então eu fiquei observando e tentando achar o meu presente, que tinha uma embalagem difícil de se reconhecer que era um presente, mas eu fui tirando até achar o meu presente, né? E por isso eu venho aqui hoje falar desse presente com muita alegria e muito prazer. Marília, você já sabia que seu filho tinha essa síndrome quando você estava grávida ou quando você nasceu que teve a notícia? Não, eu não sabia. Quando eu tive o Thales, eu já era mãe de 2 adultos. Eu me casei muito jovem, aos 15 anos. Então eu já era mãe de 2 adultos, eu tinha tido 2 abortos, isso foi no meu primeiro casamento. E no segundo relacionamento, então eu fiquei grávida e a gravidez toda foi normal, eu não tive nenhum tipo fiz todos os exames, né, um pré-natal, eu tinha 39 anos, então foi um pré-natal delicado, né, por causa da idade e tal, mas nada foi detectado na gravidez, eu fiquei sabendo mesmo porque quando o Thales nasceu, eu estava grávida de 9 meses, ele não era prematuro, nada, e
Uma das coisas que marca muito a mãe, né, quando no nascimento da criança é o choro, né? O choro é o sinônimo de que ele nasceu e que tá tudo bem. E quando o Thales nasceu foi um silêncio, assim, sabe, inesquecível, né? Nada aconteceu, não houve choro, só correria, né? Então, nesse momento, eu percebi que algo de estranho estava acontecendo. Aí ele foi rapidamente socorrido, demorou muito para voltar, para que eu pudesse vê-lo. E quando eu vi a primeira vez, ali do meu lado, ainda na sala de cirurgia, eu percebi, comparando aos outros irmãos, né, que ele era muito pequeno, muito assustadoramente pequeno, e ele era muito quieto, muito apático. Então, naquela hora, meu coração de mãe gritou, assim, eu sabia que havia algum problema muito sério ali. Eu não sabia qual era ainda, mas ele era muito grave. Isso eu tive absoluta certeza. Pedi para dormir e depois de algumas horas acordei com uma médica dizendo que ele tinha um problema cardíaco, né? Foi a primeira notícia que eu tive. No outro dia pela manhã eu fui vê-lo na UTI e mais uma vez eu percebi que era algo bastante grave, mas nada eu fiquei sabendo durante a gravidez. Marília, com relação a ajudar as pessoas, que é esse o seu objetivo, esse objetivo do que você criou, você já conseguiu ajudar uma grande proporção de pessoas? Qual que é o seu objetivo final, de ajudar qual proporção? Olha, a questão da ajuda, ela é bem delicada e complexa. Eu não sei até que ponto, como você falou, eu ajudo as pessoas. Eu acho que essas pessoas me ajudam mais do que eu a elas. Porque hoje a Associação Síndrome do Amor já acompanha 605 famílias em todos os estados brasileiros, em mais de 300 municípios, em 5 países, em 5 anos de trabalho. Então, assim, cada família que chega, eu me pego no colo, né? Porque, na verdade, o que nós oferecemos a elas foi aquilo que eu não tive quando eu tinha o Thales. Graças a Deus, eu tinha onde morar, meu filho tinha um plano de saúde, ele pôde ser bem atendido, mas o que me faltou foi alguém que cruzasse comigo num corredor e perguntasse assim: Marília, como é que você tá? Né? Como é que tá a tua vida? Porque a chegada de um bebê como o Thales muda a vida da família inteira, dos amigos, de todo mundo, né? Então é isso que eu e hoje um grupo grande de pessoas oferecemos a essas pessoas. Eu não sei de fato a minha vontade, né, se eu pudesse, eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu gostaria de chegar em todas. Mas eu sei que principalmente quando a gente é muito jovem, a gente quer fazer grandes projetos, a gente quer, né, atingir milhões de pessoas. Mas talvez hoje, com a maturidade, eu veja que o que é importante é fazer a nossa parte, né, ainda que ela seja pequenininha. Ela já é muito significativa para aquilo que a gente tinha na minha época há 10 anos. Né? Então, que a gente chegue nas pessoas que precisam daquilo que a gente tem a dizer. Que elas sejam muitas, poucas, mas que a gente dê um trabalho de qualidade para elas. Não me preocupo muito com o número, mas com aquilo que vai ser de transformador na vida dessas pessoas. Marília, hoje quais são as principais dificuldades que você encontra com a ONG? Essa é uma pergunta legal, porque no começo falei que a gente tem características um pouco diferentes, né? O nosso desafio, assim, eu sempre falo para as pessoas quando vão pensar em síndrome do amor, para apagar tudo que tem na cabeça sobre instituição, sobre ONG que faz trabalho assistencial e tal. Por quê? O nosso grande problema não é o da maioria das entidades, que geralmente é questão de recurso financeiro. Por quê? Quando eu pensei em fazer a síndrome do amor, ou quando ela pensou em se fazer, né, eu direcionei para que ela precisasse de muito pouco recurso. Então, isso faz com que o maior desafio que a gente tenha seja conseguir o tempo das pessoas. Eu preciso que as pessoas tenham algum tempo para se prepararem para estar perto de pessoas que sofrem muito. Então, o desafio da gente é tempo. Então, é o nosso grande desafio. Então, eu falo assim, se você pode dar um dia, durante um ano, né, naquele dia, a síndrome do amor vai esperar você. Não precisa ser todo dia, nem toda semana, sabe? Mas tem que ser um exército muito grande para que possa dar conta da demanda, mas
que essas pessoas se disponham a serem preparadas e doar o seu tempo. Tem uma pergunta, você disse aí no começo da apresentação que você tem um trabalho que começou através da internet. E a gente vive uma época que muita coisa está começando através da internet. E vem lá de trás, de 2004. Você acha que essa ferramenta, a internet, ela é importante até que ponto para poder se trabalhar projetos tipo como o seu? Ela é fundamental na minha visão. Tem uma historinha que quando fui tirar carteira de motorista, eu tinha 18 anos, não faz tanto tempo assim. Quando eu fui fazer a prova escrita, o professor disse que o carro ele era uma ferramenta que, como toda ferramenta, dependia da forma como você utilizava. Então você podia criar asas, né, tendo uma carteira de habilitação, porque você podia ir para qualquer lugar. Mas você também podia matar pessoas, se você saísse na rua e não soubesse dominar aquela ferramenta. Para mim, a internet é uma ferramenta fundamental. A associação ela não teria esse tamanho e esse poder de comunicação que ela tem sem a internet em 20 anos de trabalho ou 40 anos de trabalho. Só que eu acho que precisa saber usar, né? Precisa ter cuidado, porque é tudo muito delicado, né? Muito dolorido, né? Essas famílias estão muito feridas. Então eu tenho um pouco de medo ainda de delegar, né, a comunicação pela internet para qualquer pessoa. Eu sou até um pouco acusada de não ser nada centralizadora. Eu gosto de trabalhar com muitas pessoas, mas algumas coisas eu ainda tomo um pouquinho de cuidado, porque eu sei que a ferida é grande, precisa ter muito cuidado como é que a gente vai falar sobre tudo isso. Marília, a minha dúvida é o seguinte: vocês se organizam pelas redes sociais, mas como que vocês chegam às pessoas, como vocês ficam sabendo dessas pessoas? Vocês trabalham dentro de hospitais, de maternidades, como a chegada nas pessoas, encontrar essas famílias precisadas, né? Uhum. Tudo começou, né? A gente começou a ser conhecido pelo Dr. Google mesmo, né? Lá atrás, no Orkut. Então eu também fiz o primeiro blog em português da síndrome de Edwards, que também é chamada de trissomia do 18. Então as pessoas começaram a chegar na gente assim. A síndrome do amor nem era ainda uma instituição regulamentada, ela era um movimento, né? E depois, uma família foi apresentando a gente para outra família, os próprios hospitais nos mandam pessoas. Então hoje a gente não tem mais só a síndrome de Edwards dentro do cadastro de famílias que nosso banco de dados, digamos assim. A gente tem mais de 130 doenças genéticas graves e raras no nosso cadastro, porque a gente acabou chegando num grupo aqui no HC de Ribeirão Preto, que na verdade um jovem geneticista, que é um grande estudioso dessas doenças, principalmente dos erros inatos do metabolismo. Vem crianças de todo o Brasil para serem tratadas ou a fazer alguma tentativa de tratamento, porque são doenças tão raras que nem tem tratamento. E a gente acabou acolhendo esse universo de pessoas. E fizemos parcerias com hotéis, então a gente oferece hospedagem, mas sempre nessa economia de comunhão, né? A gente não pega dinheiro de ninguém, a gente pega os serviços e os braços abertos dessas empresas para ajudar, de fato, as nossas famílias, né? Então, agora uma família apresenta para outra, o médico apresenta a gente, então vem de todos os lugares. É uma preocupação até o crescimento dela, porque é muito grande. E a gente precisa, né, dar uma segurada, ter a cabeça no lugar. Marília, não só a internet, mas a rádio, a TV, os meios de comunicações, como eles te ajudam a divulgar a síndrome do amor? Olha, é muito interessante o trabalho da gente, porque assim, quando você fala em doença genética rara, você imagina que as pessoas envolvidas têm alguma coisa a ver com as doenças genéticas raras, porque teoricamente é um universo de pessoas muito pequeno, porque são raras mesmo. Mas a gente percebeu ao longo do trabalho que a causa, talvez por ter amor no nome, né, como a gente acabou falando sobre ela, trouxe muitos simpatizantes. Então a imprensa regional é muito amiga da síndrome do amor, né?
A gente não tem recursos. Por exemplo, como eu disse, eu sou uma pessoa sonhadora. A gente não recebe recursos públicos. Primeiro porque é difícil enquadrar a gente com as características que a gente tem na saúde, na educação e na assistência social. Na verdade, a gente é um mix de tudo isso. Segundo, porque eu falo que o dinheiro público, ele é frio. Eu quero dinheiro que vem com amor, que vem com intenção amorosa. E isso, obviamente, nos tira de alguns investimentos maiores, né? Como é o caso da televisão e rádio. Mas quando a gente tem eventos, a gente tem poucos, mas a gente tem, geralmente, a imprensa local nos apoia de uma maneira muito, muito linda, assim, sabe? Eu tenho grandes amigos dentro da imprensa, principalmente aqui mesmo da cidade. Eu não sou daqui, então isso é muito... é emocionante para mim, sabe? Assim, esse apoio é muito gostoso. E a maioria dos meus voluntários também não tem nada a ver com alguma criança especial. Eles estão com a gente por uma questão de achar que a causa é legal, ela é transformadora, então estão lá e não conseguem sair. Aliás, se vocês pensarem em ir para lá um dia, vocês se preparem, porque se vocês entrarem não conseguem mais sair. Não sei porquê, mas isso acontece. Tá certo. Marília, você já pensou alguma vez em desistir, largar tudo, em algum ponto, ou no começo? Não. Ou quando encontrou alguma grande dificuldade? Não. Eu nunca pensei em parar, sabe? Eu acho que a síndrome do amor é algo que já faz parte de mim, assim. Eu tive que mudar muito a minha vida para poder seguir esse projeto, porque eu também sou voluntária lá e quero continuar sendo sempre. Porque eu cobrar um salário da síndrome do amor é que nem cobrar aluguel de filho, né? Então eu não consigo ver essa possibilidade. Então o meu desafio para sobreviver com a quantidade de trabalho que a síndrome do amor traz para mim, principalmente, e para organizar todo esse exército de pessoas é muito grande, mas eu tenho conseguido, sabe? Mudando a vida. Então, o que eu acho é que, assim, nunca pensei em parar, sabe? Espero que eu nunca tenha essa vontade. Tá certo, Marília. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Na teoria, todas as instituições de ensino superior parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. E nós mostramos o porquê. Olha só, os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária e psicologia possuem vários serviços de atendimento à comunidade, tais como o Laboratório de Análises Clínicas Professor Dr. Domingos João Batista Spinelli e a Clínica de Fisioterapia, com piscina para atendimento da comunidade. Tem que ter prática, hein? O Centro Universitário tem também um laboratório de habilidades de enfermagem, um grande hospital veterinário, totalmente equipado para prestar atendimento a animais de pequeno e grande porte, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Ribeirão Preto, o Ambulatório de Especialidades Alexandre Frederico Pincerno Fávaro e também as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, onde os futuros profissionais garantem os estágios. Por isso, nossos cursos são reconhecidos hoje em todo o país por sua excelência. E ainda tem mais! Os alunos de Direito participam de soluções de pequenas causas no Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui, a lei é aprender e crescer. Já os futuros assistentes sociais fazem o que mais gostam, atendem a comunidade. Assim, o aluno aprende com os mesmos equipamentos e estrutura que terá no futuro. Nos cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Ambiental, os alunos praticam nos modernos laboratórios de Química, Microbiologia, entre outros, que permitem avanços nas respectivas áreas profissionais. Ponto para nós. Os alunos do curso de Ciência da Computação têm à disposição computadores de última geração. Já os alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo montam programa de TV e rádio de verdade. Na Agência Escola, criam campanhas reais. Na Empresa Júnior, futuros administradores buscam soluções para empresas da cidade. E como toda boa instituição de ensino, a Barão publica importantes conteúdos, como as revistas Diálogos e Vocábulo, produzidas pelos docentes dos cursos de História, Pedagogia e Letras.
Os alunos da arquitetura e urbanismo criam projetos e maquetes no canteiro de obras e na maquetaria, especialmente construídos para eles. Na prática, é o que a Barão faz ao oferecer os cursos de graduação tecnológica Barão Tech, voltados ainda mais para a prática profissional, cursos com alta empregabilidade, modulares e de curta duração, 2 anos em média. Quer saber? Na teoria, todas as instituições parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. Voltamos à nossa entrevista com a Marília Castelo Branco e agora a Cris tem mais perguntas. Marília, você chama os voluntários de amorosos. Atualmente, a Síndrome do Amor conta com quantos amorosos e como que faz para participar? Hoje nós somos 60 voluntários, né, chamados amorosos, então todos os amorosos são voluntários, mas não todos os voluntários são amorosos, porque os amorosos são voluntários que se amam primeiro, para transbordar e depois amar as outras pessoas. Então são cerca de 60 hoje e para participar é só entrar no www.sindromedoamor.com.br em Seja Voluntário, aí a gente entra em contato e dá todas as instruções como é que você pode se tornar uma amorosa também. Marília, inevitavelmente muitas vezes essas famílias têm que se separar desses filhos portadores de síndromes raras precocemente. Como é que a Síndrome do Amor age com essas famílias depois que isso acontece? Eu acho que é um momento muito difícil, né? Às vezes o nosso trabalho começa aí, né? A hora que a criança vira estrelinha, né? Porque a gente tem muitos óbitos, então a gente usa algumas expressões para deixar um pouco mais leve. Eu acho que o nosso trabalho basicamente é mostrar que a morte faz parte da vida também. E quando o amor está presente, não existe morte de verdade. Né? Quando a gente perde alguém muito amado, a gente começa a perceber isso. A gente é impedido da presença. Então a gente vai conversar com ela sobre coisas básicas da morte que a gente não fala porque a gente tem medo, né? Mas que no fundo elas são muito básicas e muito simples. Então a gente vai colocá-las também em contato com outras pessoas que viveram isso e superaram ou estão superando, né? Mas às vezes o trabalho mais profundo começa nessa hora mesmo. Marília, você se sente realizada com os projetos da Síndrome do Amor, com o andamento da instituição? Olha, eu me sinto uma pessoa rica, sabe? Eu me sinto muito rica, porque eu tinha um sonho, né? Um sonho que ninguém acreditava nele a vida toda. Sempre fui muito romântica, sempre acreditei nas pessoas, sempre acreditei em amor, né? E hoje eu vejo o meu sonho, até de criança, se transformar em algo que é muito palpável, que é muito visível, né? Que dá para medir, que dá para ver a transformação das pessoas. Então, assim, eu me sinto uma pessoa muito realizada. Eu estava pensando que a Síndrome do Amor, ela acontece já em tantos lugares, ela já não depende mais tanto de mim. Né, ela está acontecendo em várias cidades, em vários países, né, que é esse movimento de eu cuido de mim, né, para isso ser tão grande a ponto de eu gostar de cuidar de você, de ser um prazer para mim. Isso é Síndrome do Amor. Marília, qual mensagem você daria para as mães que estão assistindo você em casa, uma reflexão, uma palavra de apoio para pessoas que passam por essa situação e às vezes não conseguem buscar ajuda, não sabem como lidar com essa situação? Como encontrar uma luzinha lá no fim do túnel? Olha, eu acho que o grande segredo é a gente não ter medo de amar por medo de perder, né? Todos nós, sem nenhuma exceção, temos uma história de dor para contar. Quando a gente é muito novinho, a dor é brigar com o namorado, né? Mas ela é uma dor que é forte, que acaba com a gente. Então, todos nós temos a nossa dor. A nossa dor, que perdemos um filho ou temos um filho com uma limitação grave, ela não é a maior dor do mundo. Ela só é uma dor, como qualquer pessoa tem. Então, se a gente tirar esse peso de ser a vítima, né, porque comigo e tal, as coisas ficam mais leves e o olhar da gente vai para o aprendizado, que é o grande lance de tudo isso que a gente está falando, né, que é tentar ver o que a gente tem para melhorar com aquela situação. O sofrimento é muito ruim, mas ele é um grande professor.
Muito bem, Marília, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço e estou à disposição e vou esperar vocês na Síndrome do Amor. E para você que nos acompanhou, um forte abraço.